começar nossa aula de hoje? Que dia é hoje, crianças? Hoje é dia 23 de setembro de 2021, uma quinta-feira, e está na hora da nossa aula de língua portuguesa. O que nós teremos hoje? Nós teremos hoje leitura e compreensão de textos. Sabe qual é o gênero dessa vez? O gênero que está sendo trabalhado. Quem lembra? O gênero textual que está sendo trabalhado, que está sendo apresentado, né, a vocês, que está sendo explorado, é o gênero cartaz. Então, hora de começar a nossa aula. Um bom dia, porque é hora de estudar. Então, ó, vamos lá aqui com a tia Sol. Qual a habilidade de hoje? A habilidade de hoje é inferir informações a partir do texto, que são inferência local, ou de conhecimento prévio do assunto, inferência global. Ou seja, toda criança sabe de muita coisa, tem muita criança que é muito inteligente, que conhece muitos assuntos. Então tem criança que quando a gente apresenta um texto, tem algumas informações que não estão dentro do texto, mas aí ela sabe, ela conhece aquele assunto e ela vai além das informações que estão dentro do texto. Então hoje a gente vai fazer essa experiência, né? Essa troca de conhecimento aqui. Eu vou saber o que vocês já sabem. Mas, inicialmente, nós vamos para a nossa descoberta literária, que é aquele texto que a gente lê, prestando atenção, porque sempre traz uma história, uma reflexão no final, né? E também porque é bom a gente fazer leituras, porque quanto mais a gente lê, mais a gente se delicia, mais a gente aprende. Então, acompanhem comigo a descoberta literária de hoje, que se chama O Grande Rabanete. É uma história da Tatiane Belink. Então vamos lá, olha o título, O Grande Rabanete. Vamos acompanhar aí a leitura com a professora, aqui com a tia Sol, tá bom? O vovô saiu para a horta e plantou um rabanete. O rabanete cresceu e ficou grandão. O vovô quis arrancar o rabanete para comer no almoço. Então, ele foi para a horta e começou a puxar o rabanete. Puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Então, o vovô chamou a vovó para ajudar a puxar o rabanete. A vovó segurou no vovô, o vovô segurou no rabanete, puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Então, a vovó chamou a neta para ajudar a puxar o rabanete. A neta segurou na avó, a avó no avô, o avô no rabanete. Puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Então, a neta chamou o Totó para ajudar a puxar o rabanete. O Totó segurou na neta, a neta na avó, a avó no avô, o avô no rabanete. Puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Então, o Totó chamou o gato para ajudar a puxar o rabanete. O gato segurou no Totó, o Totó na neta, a neta na avó, a avó no avô, o avô no rabanete e nada do rabanete sair da terra. Então, o gato chamou o rato para ajudar a puxar o rabanete. O rato segurou no gato, o gato no Totó, o Totó na neta, a neta na avó, a avó no vô, o vô no rabanete e, plop, arrancaram o rabanete da terra. Eu sou o mais forte, disse o rato. Então o vô disse que a união é que faz a força. E junto comeram o rabanete, que era tão grande que deu para todos e ainda sobrou um pouco para a minhoca que passava por ali. Não é isso, pessoal? Essa história é da Tatiane Belink.
é como eu falei, as histórias, né, as nossas descobertas literárias sempre traz uma reflexão. E a reflexão de hoje é que a união faz a força. Aí eu lembrei de uma união que tem dado bastante certo: escola e família. Nós da escola, né, através das nossas aulas da TV, mais as aulas da plataforma, dos grupos, mais a família e os alunos têm dado super certo. Então, vamos aproveitar, né? Aproveitando também aqui a nossa reflexão de que a união é que faz a força. O rato pensou que ele era o mais forte, porque depois da ajuda dele, eles conseguiram tirar o rabanete, né? Arrancar o rabanete. Mas não, foi a junção da força de todos eles que tornou possível essa ação. Então, vamos começar a nossa aula pensando e lembrando sempre disso. Então, como eu falei no início da aula, que a nossa habilidade hoje tratava de compreensão de texto e que o gênero textual a ser estudado era cartaz, nós vamos falar um pouco sobre cartaz, que é um gênero textual produzido de forma clara, objetiva, para facilitar a compreensão da leitura, transmitir informações e chamar atenção para um determinado tema. Então é isso que a gente vem sempre dizendo para vocês, é que os cartazes foi uma forma que encontramos de passar informação, porque o cartaz é um texto de informação, é um texto informativo, uma forma da gente passar uma informação de forma clara, direta, objetiva, né? Até a criança ter a possibilidade de olhar um cartaz, fazer a leitura tanto das imagens como da linguagem escrita e compreender com facilidade. E a vantagem é que alguns cartazes, eles ainda são bem criativos, eles trazem ilustrações bem chamativas, que chamam a atenção da gente, né? Que chamam a atenção da gente para um determinado assunto. Há cartazes também, né, que são feitos para conscientizar, é mais um objetivo do cartaz, conscientizar as pessoas sobre algum assunto. Às vezes, as mensagens tentam convencer uma mudança de atitude. Os cartazes também servem para conscientizar. Às vezes a gente está tão acostumado a fazer uma coisa sempre da mesma forma e aí de repente você tem que mudar, não posso mais fazer isso desse jeito. E aí fazem-se campanhas para conscientizar as pessoas da importância de mudar de hábitos, de mudanças de hábito, tá bom? Mudanças de atitude. Então é com essa finalidade que a gente estuda os cartazes, que a gente faz os cartazes. Vejamos alguns cartazes. E vocês, crianças, vão me ajudar a fazer a leitura, a compreender alguns cartazes, tá bom? Vejamos. O que vocês percebem aí? Isso aí é um cartaz. É um cartaz que não traz informação escrita. Mas eu tenho certeza que você aí de casa já olhou e já identificou do que se trata, né? Prestem atenção, esse símbolo vermelho, um círculo vermelho cortado ao meio, é um símbolo muito utilizado nos sinais de trânsito. E eu sei, criança, que vocês já sabem alguma coisa sobre trânsito, porque vocês são inteligentes e que vocês são também muito observadores. E a gente já estudou também alguma coisa sobre isso. Eu tenho certeza que você já estudou sobre trânsito. Então, esse círculo vermelho com esse corte no meio, ele sempre traz uma mensagem, uma ideia de proibição. Então, nós vemos aí nesse cartaz, ó, duas mãos, como se estivesse um apertando a mão do outro. E esse círculo com essa marca de proibição. Vou fazer aquela pergunta que eu não deixo de fazer para vocês. O que o cartaz quer dizer?
Você já descobriu? Tenho certeza que você já disse aí o que era. Então vamos ver a resposta. O cartaz quer dizer, gente, proibido aperto de mão. Proibido aperto de mãos. Olha só, como eu falei, sempre que tem esse símbolo que é esse círculo partido ao meio, ele lembra os sinais de trânsito, e sempre que a gente vê um sinal de trânsito com essa imagem, ela é uma proibição. Então aqui o que a gente quis, a ideia que o cartaz a ideia que o cartaz passou é que é proibido aperto de mão. O que o cartaz quis dizer é que é proibido aperto de mãos. E como sabemos que apertar as mãos é proibido? Por essa historinha que eu acabei de falar, por essa informação que eu acabei de dar, que esse círculo cortado ao meio, esse círculo vermelho cortado ao meio, é muito utilizado para indicar uma proibição. Então é por isso que nós sabemos, ó, por meio da imagem de um aperto de mão cortado ao meio dentro de um círculo vermelho. Então é essa imagem aí que faz a gente concluir que está proibido aperto de mão. Esse cartaz está tentando convencer sobre alguma mudança de atitude? Qual é a mudança de atitude que esse cartaz está tentando convencer? Sim, o cartaz ele está tentando convencer de uma atitude, ele está tentando convencer as pessoas a não se cumprimentarem mais, apertando as mãos, né? Era um hábito, como eu falei, né? Que a gente às vezes tem um hábito e de repente acontece algumas coisas que a gente precisa mudar de hábito, precisa mudar de atitude. Então a gente tinha o hábito de sempre cumprimentar as pessoas apertando as mãos. E aqui a campanha é para a gente evitar, aqui é proibido mesmo apertar as mãos. Então esse cartaz, ele está sim tentando nos convencer sobre mudanças de atitude, que é essa atitude de cumprimentar as pessoas apertando as mãos. Aí temos outro cartaz, ó, tão parecido com aquele com relação à ideia. Agora esse traz tanto a mensagem verbal, que é essa mensagem ilustrativa, né, de ilustrações, de desenhos, de gráficos, como traz também a linguagem verbal, né, que é a linguagem escrita. E como eu já falei, nos cartazes, a linguagem escrita ela é bem chamativa, ela tem essa... ela traz letras que se destacam, chamando a atenção para a ideia principal. Então, qual é a ideia principal aí? Mantenha distância das pessoas. E aí nós vemos o mesmo círculo que a gente viu no cartaz anterior, um cartaz de proibição. Mas agora eu quero ver se você compreendeu realmente o texto. Qual a ideia principal desse cartaz? A ideia principal é proibido a aglomeração. Por isso, gente, que eu falei que da nossa habilidade que tanto a gente vai responder perguntas, a gente vai responder coisas de acordo com o que está escrito ou que está descrito aqui no texto, né, no cartaz, como a gente vai responder algumas perguntinhas que não está escrita aqui a resposta no cartaz, mas que com os conhecimentos que a gente já tem, a gente vai, eu já ouvi falar sobre esse assunto, eu sei sobre esse assunto. Então a ideia, voltando aqui para a ideia principal desse cartaz, é proibido a aglomeração. Mas você sabe o que significa aglomeração, crianças? Eu acredito que você sabe, porque é um assunto bem atual. Nesses últimos quase 2 anos já, né? Nós temos escutado muito essa palavra, aglomeração. Aglomeração é junção de pessoas, multidão, pessoas muito próximas umas das outras, né? E isso tem sido proibido. Proibido por quê?
porque nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde descobriu-se que esse vírus ele é transmitido de pessoa para pessoa e que as pessoas precisam manter-se distante uma da outra, porque se uma pessoa estiver contaminada, ela pode contaminar a outra. Como evitar? Mantendo-se distantes uns dos outros. Então, aqui o cartaz, a ideia é proibida a aglomeração, e o significado de aglomeração é multidão, junção de pessoas no mesmo espaço. Falando ainda sobre o mesmo cartaz, qual a atitude o cartaz está sugerindo? Qual é a atitude? A atitude de que as pessoas mantenham distâncias umas das outras, evitando a aglomeração ou aglomerações, né? Você sabe dizer por que as pessoas precisam se manter distantes umas das outras? Como eu já falei, eu acho que é um assunto que vocês já sabem. Não precisou ser falado, não precisou ser escrito, não precisou descrever aqui no texto, né, no cartaz. Apenas dizer que é proibida a aglomeração, eu tenho certeza que vocês já sabem por quê. Por quê, gente? Porque a gente está vivendo um momento em que nós estamos... que existe um vírus que adoece as pessoas e que as pessoas, elas transmitem de uma para as outras. Então é preciso que nós nos mantenhamos distantes uns dos outros para evitar a transmissão do vírus, da doença. Então é isso. E a gente vai para mais um cartaz, Observem o cartaz aí do lado. Novamente, aquele símbolo que vocês já conhecem, algumas pessoas, e no meio do símbolo está escrito assim: nada de bullying, respeito é bom, eu gosto. Então vamos lá. Qual o assunto principal desse cartaz? Qual é, crianças? É o combate ao bullying. Porque no cartaz está escrito: respeito é bom, eu gosto. Por quê? Porque bullying, na verdade, é parte da ideia da falta de respeito, não é isso? Então aqui ele está querendo dizer que se você tem respeito por alguém, você não pratica bullying com aquela pessoa. Respeito é o que, gente? É aquela ideia, é aquele sentimento de tratar bem as pessoas, de tratar bem o outro da mesma forma que você gostaria de ser tratado, de não desrespeitar, de não incomodar, sabe? Então, quem é que não gosta de ser bem tratado? Todo mundo gosta, então é por isso que o cartaz está dizendo: nada de bullying, respeito é bom, eu gosto, porque respeito é uma coisa que todos nós gostamos. Todos nós gostamos de ser respeitados, bem tratados. Você sabe o que é bullying? Olha só, está escrito aqui no cartaz o que é bullying? Não está escrito aqui no cartaz o que é bullying, mas eu tenho certeza que você sabe o que é bullying. Se eu perguntar isso na sala de aula, vou ter milhões de respostas, porque vocês são inteligentes demais e vocês já sabem que não deve praticar bullying, e principalmente na escola. Então, o bullying, gente, é faltar com respeito ao próximo, é xingar, apelidar, agredir alguém fisicamente, verbalmente ou psicologicamente. Fisicamente, quando você bate, quando você machuca, né? Quando você fere. Verbalmente, quando você xinga, quando você fala alguma coisa que machuca o outro, né? Machuca de forma psicológica. E psicologicamente é isso, é você falar coisas desagradáveis que deixa aquela pessoa triste, sem vontade de viver. Isso é tortura psicológica. Então, nada de bullying. Ainda sobre cartaz, mas sobre cartaz, né? Olha só, gente, o que vocês conseguem ler aí essa palavra? Essa palavra está escrita de forma simples, mas traz no final dela algo diferente.
Vamos ver. Que palavra lemos no cartaz acima? A palavra racismo. A letra O do nome racismo foi substituído por um símbolo, aquele símbolo que a gente já falou sobre ele. O que significa esse símbolo? O que é, gente? Olha lá a marcação do símbolo para você observar direitinho. O símbolo significa proibido. Qual a ideia transmitida pelo cartaz? Qual é a ideia? A ideia de que racismo é proibido. E você sabe o que é racismo? Tenho certeza que sabe. Racismo, criança, é o preconceito contra as pessoas que têm cor de pele diferente, que têm religião diferente, etnias diferentes, entendeu? É isso. Então, nada de racismo. É discriminar alguém, né? Por pertencer a um outro grupo racial, por não ter a mesma cor de pele que a sua. Então vamos evitar, né? Analisando mais um cartaz. Olha só, gente, que cartaz interessante. Vamos observar o que é que vocês veem aí, ó. Aí tem os planetas todos, ó. Vamos lá, eu vou fazer as perguntas, vocês vão dar a analisada no cartaz e respondem para mim. Quais são os personagens presentes nesse cartaz? Dá para a gente observar aqui e responder, porque essa resposta está aqui no cartaz, ó. Então, os personagens são os planetas. E quem são os planetas que estão aqui? A Terra, Plutão, vão olhando aí, ó. Mercúrio, Saturno, Marte, Netuno e Vênus. E tem mais um personagem que é Deus. O que aconteceu com a Terra? A Terra é um planeta, mas aconteceu alguma coisa com ela, né? O que aconteceu com a Terra? Ela ficou doente. Como sabemos que a Terra está doente? Vamos ver aqui no cartaz o que é que tem aqui no cartaz que nos dá a ideia de que a Terra está doente. Olha só, parece que ela está num quarto isolado, né? Ela está de um lado da parede. Os outros planetas estão do outro lado, como se fosse numa janela ou numa porta, observando a Terra. E eles trazem uma mensagem, né? Os outros planetas trazem uma mensagem. E que mensagem é essa, ó? A mensagem é: fique boa logo. Então, por aí dá para a gente saber que a Terra está doente. Se os planetas eles estão visitando ela e eles trazem essa mensagem de que fique boa logo, é porque ela está doente. Então, é por essa mensagem que a gente sabe que a Terra não está bem. Então, como sabemos que a Terra está doente? Porque os outros planetas estão desejando que ela fique boa logo. É por isso. Observando a imagem, é possível afirmar que a Terra está no hospital ou ela está em casa? Observando a imagem, que inclusive reforça mais ainda a pergunta anterior que diz por que nós sabemos que a Terra está doente? Porque ela está no hospital. O que dá essa ideia? Isso que eu falei, ó. Ela está numa cama, que a gente já observa aqui e percebe que essa cama tem um formato de cama de hospital. Que os outros planetas que foram visitar a Terra estão do outro lado, né, como se estivesse olhando de uma janela ou pela porta, através de um vidro, né, e desejando que ela fique boa. Então, por toda essa leitura que nós fizemos, nós podemos observar que a Terra está doente e que ela está no hospital. No cartaz, Deus está representando quem? Olha só,
O Deus aqui representado no cartaz, ele está junto com a terra, ou seja, dentro do mesmo espaço que a terra está. E é ele que está cuidando da terra. No caso aí, quem é que cuida dos doentes? Quem cuida dos doentes nos hospitais é o médico. Então, quem está representando aí o cartaz? No cartaz, Deus está sendo representado por quem, gente? Pelo médico, que o médico aí, sendo representado por Deus, dá aquela ideia de que quem pode curar a terra é Deus, porque Deus é o médico de todos os médicos, né? Médico de todos nós. O médico cuida de nós, mas quem cuida de todos nós, no geral, inclusive do médico, é Deus. Então, Deus é o médico dos médicos, certo? Então, é Ele, somente Ele, que pode curar a terra. É por isso que ele está aí sendo representando um médico, onde na verdade ele é Deus. E os planetas, o que eles estão fazendo? Eles estão visitando a terra no hospital, justamente por aquela ideia que nós já analisamos aqui, que vocês analisaram junto comigo. A Terra está num espaço que nós já descobrimos que é um hospital, nós já descobrimos que os outros planetas foram visitá-la e que estão com uma mensagem dizendo fique boa logo. Então a gente pode perceber aqui que os outros planetas vieram visitar Deus no hospital. Então os planetas, o que eles estão fazendo? Eles estão visitando a Terra no hospital. Como a Terra se sentiu com as visitas? Como será que ela se sentiu? Vamos observar aqui, ó, o que ela está falando, o que ela está fazendo. Ela disse assim, ó, muito obrigado. Então, como ela se sentiu? Ela se sentiu, ela ficou agradecida, muito agradecida. Como sabemos que a Terra ficou agradecida? Ora, pelo muito obrigado que está sendo expressado aqui no cartaz, entendeu? E aí, olha aí, pela frase muito obrigado. Qual é a frase de destaque do cartaz? A frase que está chamando mais atenção, que vem em letras bem grandes. A frase é, vai passar. E qual a mensagem dessa frase? A mensagem dessa frase, criança, é que o que não está bom agora vai ficar bem, tudo vai ficar bem, porque tudo vai passar e tudo vai voltar ao normal. Então é com essa mensagem que a gente termina a primeira aula de hoje. Tempo só para beber a água, passar no banheiro e volta para frente da TV para a nossa segunda aula. Até já!